Bom dia! Bom dia, queridos! Sejam todos muito bem-vindos. Como estão? Como é que passaram o final de semana? Cheguem todos, venham participar desse dia alegre e feliz conosco. Primeiro RI de Londrina já entrando em contato, muito bom. Viviane de Goiânia. Gabriel, Rodrigo, lá de Londrina, Dr. Fernando de Maringá, sejam todos bem-vindos. Dona Cleusa, que saudades, Dona Cleusa. Mãe da doutora Caroline, sejam bem-vinda. Olá, Ariane, Ita, William, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Joelson, bom dia. Seja bem-vindo, Joelson da Escriba, desejando uma boa live para a doutora Caroline. Sejam todos muito bem-vindos. Débora Rodrigues, Fidelis, doutor Fidelis, seja bem-vindo. Alessandra, seja bem-vindo. Bom dia, querida, tudo bom? Olá, Mário, seja bem-vindo. Débora, Carol, Fabiola, que querida, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com vocês. Vão colocando a cidade aí de vocês, da onde vocês são, para conseguirmos identificar que vários estados brasileiros estão participando. Dai, seja bem-vinda, querida. Saudades. Dr. Marcos, 4RI de Maringá, seja bem-vindo. Letícia. Muito bom, muito bom. Quem chegou agora vai colocando o coraçãozinho, coraçãozinho aí. Mande 20 aviãozinhos. Eu consegui identificar que dá para mandar 20 aviãozinhos. Mande 20 aviãozinhos aí, convide todos os titulares de cartório que tiverem querendo mudar esse país, quiserem observar o que está sendo feito, o que trouxemos de novidades, o que foi implementado, o que foi dado certo nesse momento de crise. Então convide eles para parar 1 hora do seu dia para pensar no seu cartório. Vai fazer a diferença. Uma única ação, uma única ideia que pegue aqui e implemente já é algo transformador lá na realidade. Doutora Deise, de Porto Belo, seja bem-vinda, saudades, querida. Doutor André Vilaverde, de Recife, seja bem-vindo. Monique, querida, seja bem-vinda. Olá, Cristiane, sejam todos muito bem-vindos. Doutora Daniele, seja bem-vinda, querida, é uma alegria. Regiane, saudades de você, vem jogar triminó comigo, vou te esperar. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com mais uma live do movimento Cartórios do Futuro, onde estamos trazendo várias práticas, várias ferramentas, várias ações que deram certo, que estão trazendo resultado para esse país, através dos registros de imóveis, tabelionatos, cartórios de protesto, registro civil, RTD, enfim, todos os segmentos de cartório que estão mobilizando a economia local e fazendo com que os negócios continuem rodando com as pessoas seguras e protegidas em suas casas ou tomando as providências necessárias para aqueles cartórios que já conseguiram abrir. Então hoje teremos uma convidada especial, doutora Caroline Feliz Sarraferri, minha amiga querida, que hoje está à frente do primeiro registro de imóveis de Londrina e vai trazer algumas práticas e algumas coisas relacionadas às pessoas, o seu grande time, o seu time dos sonhos. Então o que ela fez através das pessoas que conseguiu mobilizar e transformar algumas atitudes, algumas realidades, algumas ideias implementadas lá no cartório dela. Então vou chamar ela. Raquel, seja bem-vinda. Nossa, muita gente linda aqui. Onde você está? Me dê um oizinho, Carol. Queridos, sejam todos muito bem-vindos.
Carol, onde você está? Me dê um oi. Oi, mãe, a mãe entrou também. Seja bem-vinda, mãe. Com a sua bênção eu vou longe. Ah, Carol tá aqui, deu um oizinho entrar. Olá, Alex, seja bem-vindo. Oi, Olá! querida, tá me ouvindo bem? Sim, estou! Como você Conta tua está? experiência. Vou dar uma aumentadinha no volume. Tá bom, Ai, que legal estar com bom, você. muito bom. É uma alegria poder revê-la novamente, né? Estou com muita Ai, tão saudade. bacana, né? A gente poder estreitar e parece estar juntos nesse momento, né? Que Verdade, difícil, verdade. mas ao mesmo tempo, essa reinvenção do mundo, né? A reinvenção tecnológica faz com que a gente fique juntos, né? Que bacana, que bom. Eu vou pedir licença, Carol, para o público para ter chamado Carol, porque nós temos uma relação muito próxima há muito tempo, então fica difícil ficar chamando a doutora Caroline, que normalmente quando a gente está em público a gente formaliza um pouco mais, né? Mas nesse momento, assim, é uma honra tê-la aqui conosco, né? Nesse movimento dos cartórios do futuro, que é uma parceria da TCHAI com a Noreg BR, e que estamos trazendo informações de algumas coisas, algumas práticas que estão sendo implementadas em todo o país e que estão funcionando, que estão dando certo. Então, o objetivo é mobilizar as pessoas para a ação. Então, novamente, clique no aviãozinho. Ó, Carol, tô craque já. Clica no aviãozinho aí, todo mundo, convida 2, 3, 4 para estarem conosco, parar 1 hora do seu trabalho no cartório para nos ouvir e implementar algumas coisas legais que a Carol já está fazendo lá em Londrina. Conte-me aí, Carol, como é que você está? Ah, Denise, hoje, assim, é algo que me apaixona, né? Que eu sou apaixonada, que é a gestão de pessoas. Eu acredito que é, nenhum, nenhuma aprovação, nenhum prêmio, nada me faz mais feliz do que conviver com pessoas extraordinárias, engajadas. Eu posso dizer aí, eu vi a Silvana entrando, que a gente começou essa história lá em Curitiba e foi uma história de muito sucesso nesse sentido. E também fizemos aqui, né? Já estamos há mais de 3 anos em Londrina. E essa expressão Dream Teams, né? Os times dos sonhos, é uma expressão que eu acho muito significativa dentro da premissa do que a gente constrói, do que a gente tem que manter. É algo que não se faz, se mantém, né? E algumas características que eu penso que são relevantes para se enxergar, para se reconhecer um Dream Team. Dream Teams são engajados, têm objetivos Sim, comuns. Então, isso é sim, claro, as pessoas sabem que fazem parte de um projeto e sabem da importância individual de cada peça para aquele projeto ser alcançado. Isso é essencial. Dream Teams reconhecem a importância dos colegas. Sabem também que é um projeto que ele faz parte, que todos fazem parte. Tem uma comunicação eficaz, que é muito importante. Tem um senso de reconhecimento, de alteridade, de solidariedade interna muito forte. E por tudo isso, tem produtividade muito grande. Então, eles produzem, os sim, Dream Teams produzem, e produzem muito. sim. E produzem porque a gente tem objetivos, metas claras, mensuráveis. Não adianta ter meta abstrata. Muito eu aprendi com você disso, é claro. E faz parte de todo esse processo. E por isso, são também adaptáveis. A gente entende que as condições mudam, circunstâncias imprevistas acontecem e esse time forte, esse time coeso, sabe que tem que se adaptar. Isso é muito importante, especialmente o que a gente está vivendo hoje, né? Sim. É um sinal muito forte de equipes coesas, essa disposição, essa disponibilidade, conhecimento de que tem que ser feito. Eu estava falando com a minha amiga Bianca, querida, no dia posterior à live dela, e a gente falando, trocando um pouco das experiências. E ela, porque o dela, eu sei, o RI de Joinville, o primeiro RI de Joinville é um 20. E ela falando dessa questão da cumplicidade do projeto, da cumplicidade com o que se quer.
Isso só acontece quando a gente tem uma equipe muito forte, uma equipe que é focada realmente no onde a gente quer chegar, né? A missão, a nossa Exato. missão. Exato, e se a gente leva isso para o esporte, né, ele fica muito evidente que o grande time acontece nesse formato, né? Pessoas unidas com o mesmo propósito, querendo fazer o gol, ganhando o campeonato. Então, fica muito alinhado, muito fácil o entendimento. E por que não, dentro das organizações, não ser dessa forma? É essencial, a gente não constrói projeto nenhum sozinho. Eventualmente, um profissional liberal que se estabeleça sem equipe, vamos pensar, um pesquisador, etc., pode ter isso, mas nem sozinho ele consegue fazer isso se ele não tem um background, se ele não tem um propósito aí familiar, também um apoio. Ninguém vive sozinho, ninguém ganha jogo nenhum sozinho. Ninguém. Salvo esportes coletivos, é claro. Mas mesmo os individuais têm, né? O técnico tem a Tem equipe. técnico. Isso tudo é muito claro. E a minha experiência com gestão, eu já tenho uns anos aí de gestão, porque eu comecei muito jovem, né? Eu comecei antes do cartório lá de Curitiba, do Portão, eu já trabalhava com equipes desde os 19 anos. Então, já tem alguns anos. Não muitos, é claro. Mas isso foi sempre muito forte para mim. Se você tem uma equipe engajada com o projeto, que lideranças internas que fazem parte disso e que dividem e multiplicam com você, tudo é possível. Nada é limite. Tudo é possível. E isso é bom, porque daí a gente desafia as pessoas, né? As pessoas com esse propósito alinhado, elas querem alcançar algo maior. Né? E daí eu lembro que quando a gente iniciou lá em Curitiba, em 2010, 10. né? Quando a gente definiu o planejamento estratégico, fez toda a diferença para as pessoas, porque tinham metas para alcançar, tinham caminhos a seguir, então as pessoas se sentem seguras para caminharem, dando passo a passo em busca do resultado. É exatamente o que eu ia falar. Como que a gente constrói, né? A gente disse o que é, mas como a gente constrói? Primeiro item é planejar. Não precisa ser um grande planejamento, algo complexo. Pode ser um planejamento conciso, mas que deixe claro onde você quer chegar. E, a partir daí, como chegar? Como ir até lá? Com objetivos específicos, normalmente objetivos curtos e que vão se desenvolvendo para chegar lá. Então, não adianta falar em valores, falar em outras tantas questões se a gente não fala em planejamento, porque as pessoas precisam dessa segurança, Denise, é isso mesmo que você disse. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, como a gente vai ajudar e como esse projeto vai ser concretizado. Isso é essencial. A partir disso, a gente tem a questão dos valores mesmo, né? Não existe organização que tenha engajamento, primeiro, sem respeito. Sim. Respeito, reconhecimento de cada um, entender o ser humano com as suas vicissitudes complexas e que às vezes acontece de ter um dia que não tá tão legal, de ter algumas coisas... Somos pessoas, né? Um problema pontual. Somos humanos. E, assim, o líder também é humano. Exato. Mas, assim, este desenvolvimento dos valores e replicado isso com toda a equipe faz toda a diferença. Justiça, senso de equidade. Isso se faz como? Se faz quando a pessoa entende que é transparente, que tá claro. Como você vai chegar lá? Você tem condições de ascensão? Sim. Como? Qual que é a política interna aqui? A política interna tem que ser clara. A política interna é produtividade? É capacitação? É. Isso é um detalhe bem importante. Equipes fortes querem se capacitar. Exato. Querem se capacitar. É muito legal isso, essa sede pelo aprendizado. E sede em diversas premissas e áreas, né? Lembrando, eu me recordo quando isso aconteceu em Curitiba, um pouco menos, porque em Curitiba a gente formou
todo um time novo, né? Desde o início. A Silvana, minha parceira nesse projeto, e depois a Fabíola, né? Essas pessoas tão especiais que estão sempre no meu coração. Mas a gente formou, então eram várias pessoas de vários lugares e que já tiveram ingressando ali naquele projeto com os olhos brilhando. Isso era muito legal. Porque a gente já disse tudo que a gente queria ser referência, que a gente queria a melhor estrutura. Então a gente disse tudo isso e tanto quanto é importante a capacitação individual. E ficou muito claro. E só pontuando assim, ó, com os recursos disponíveis que a gente tinha na época, né? Sim. Porque nós não tínhamos muitos recursos financeiros, né? Porque tabelionato de rede civil não tem uma margem muito grande, né? Tem uma busca ainda por mercado. Então, mesmo com aqueles recursos, naquela época, lembro muito disso, nós conseguimos fazer muitas coisas. Sim, e isso é um fator bem importante também, que quando você tem um projeto, você compra aquilo, as pessoas sabem que é representativo o teu investimento, é representativo a tua doação. Não existe projeto sem o líder participar, sem ter a liderança pelo exemplo também, sem saber que tem que ser retribuído, e retribuído de várias formas. E eu me lembro, aí quando a gente chegou aqui em Londrina, nossa equipe já era formada. A gente, a princípio, ficamos na sede que era da gestão anterior e dentro do possível tivemos algumas pessoas-chave que vieram de Curitiba, mas dentro do possível foi mantida a equipe. E aí era uma coisa que a gente teve que lidar, que foi, não existia a capacitação antes, não existia, as pessoas se capacitavam sozinhas, não existia um projeto de capacitação. Era uma coisa totalmente diferente, né? E eu me recordo muito que quando a gente também trouxe esse projeto e disse a eles que era assim, que tinha que brilhar o olho, tinha que participar, que se não brilha o olho, não entra. Não pode, não vamos ver disso. E eu me recordo de muitas pessoas que faziam um excelente trabalho, mas não sabiam por que faziam aquele trabalho. Não conheciam. Era assim, porque sempre foi assim. Era uma Isso é uma das coisas que se ouvia muito. Ah, mas é assim, a gente está falando de questões elementares na nossa área. A gente está falando de questões como lei dos registros públicos, entende? E quando a gente deixou esse projeto, a gente viu a sede de cada um pelo conhecimento. A sede de participar disso e saber que o sucesso do todo é o seu sucesso. Aquele orgulho de vestir a camisa, saber que a gente está ali, que a gente faz e que é para ser feito com todos. Isso foi muito interessante. Então, valorizar a equipe é um fator importantíssimo da construção de qualquer projeto. Sem valorização das pessoas, isso não acontece. Oferecimento de treinamento, que eu já disse que é muito importante. Novamente, a questão da transparência. Conta para as pessoas como que você faz aí o programa de treinamentos. Acho que é importante assim, exemplificar. Nós temos um projeto, né, que tem medição, inclusive, de horas de capacitação por mês. A gente tem um objetivo, como a gente falou, para chegar lá tem um planejamento. E um objetivo dentro de gestão de pessoas ali é algumas horas de treinamento. E a partir disso, nós criamos no primeiro momento um programa conhecimento. Programa conhecimento baseado na tua experiência, né, Denise? E é um fator de multiplicação, porque são os líderes, os gestores e os profissionais que abordavam um tema para a equipe. Então, isso era muito legal, porque a troca era nossa. E esse programa foi super bem sucedido. A gente começou ele com 2017. 2018 mantemos. E em 2019, aí eu disse para o pessoal que eu ia falar disso, o doutor Fernando, do primeiro RI de Maringá, fez algo extraordinário. Ele fez o seguinte, pensou no todo, pensou nessa questão de vamos trabalhar o nosso segmento, a nossa região, e criou a Escola de Escreventes. E foi fantástica a Escola de Escreventes de Maringá, e nós criamos a de Londrina, aqui na mesma linha. E a Escola de Escreventes tratou de titulares de colegas que iriam desenvolver um tema.
E desenvolvendo aquele tema, tínhamos as aulas presenciais e tínhamos uma prova ao final. E essa prova gera, né, um score. E ao final do ano, a gente, na confraternização, a gente tem lá a premiação dos 3 primeiros. Mas, gente, a premiação é simbólica. O que envolve aí é saber que é um super treinamento, um nível de qualificação muito alto. E a adesão aqui é total, Denise. Você não está entendendo. A adesão é total. Total. Mesmo qual é o horário do treinamento? Desculpa, não ouvi. Qual o horário do treinamento? Tá, esse treinamento, a escola é sábado pela manhã, uma vez ao mês, tá? E aí, este ano, o projeto se tornou ainda maior, porque o projeto foi ampliado para o Estado. Contamos com o apoio da Aripar, que é a nossa associação dos registradores, e também sempre com a condução do Fernando, que faz o máximo, e ele tá super tecnológico. E agora a gente tem alternado, as aulas são as mesmas, então todo mundo está com o mesmo conhecimento. Aqui antes a gente tinha divergências, assim, porque existia Maringá e Londrina, as aulas eram separadas. Então é a mesma aula por vídeo. A gente faz normalmente a gravação, nos primeiros encontros foram na localidade que foi ministrada a aula, foi presencial, e as outras localidades viam por vídeo. Dessa vez a gente, infelizmente, não pôde ter essa união ali de pessoas para assistir presencialmente ou por vídeo. A gente fazia aqui como? Se não era em Londrina, nós temos uma sala aqui de treinamento, uma sala que até não é grande, é uma sala perto do que a gente já teve, né? Mas é uma sala que cabe todo mundo ali. E a gente acompanhava ao vivo a transmissão. E também aí tinha a prova, que era aplicada quarta-feira seguinte. Este mês a gente teve que se adaptar. E a adaptação foi o seguinte: o Fernando gentilmente disponibilizou no YouTube. A gente teve que trabalhar no sábado, isso foi complicado, porque a gente tinha um acúmulo de títulos. E aqui, como eu disse, todo mundo compra o projeto, todo mundo veste a camisa, estava todo mundo aqui. E sabia da importância também de se fazer o treinamento, se assistir a aula. E aí o Fernando disponibilizou no YouTube, todo mundo assistiu e não teve prova. Dessa vez teve uma dissertação sobre o tema, que é muito legal, né? Porque foi um tema uma forma diferente. Foi super bacana, foi 8935, a nossa lei dos notários e registradores. E foi super legal, foi de um conteúdo, eu ainda não corrigi todas as dissertações, mas vi algumas e foi fantástico. E além disso, eu tenho um outro treinamento que eu acho muito legal aqui, que são as rodadas de checklist. Algo bem simples. Você me conhece, né, Denise? Você sabe que eu gosto de coisa rápida, assim, é 15 minutos, entendeu? O negócio. É igual reunião pra mim. 10 minutos eu já levo, a pauta é essa e pronto. Mas claro, tem que ter objetivo, né? A gente tem que ganhar tempo. Sim, não dá. Assim, a circunstância de você procrastinar perde foco. E aí a rodada de checklist foi um insight que eu tive, isso em 2018, no sentido de que a gente precisava saber quais eram os requisitos de conferência e isso ser uniforme no cartório. Então, todo mundo sabia o que é requisito de conferência, todo mundo tem noção do que é uma qualificação e também para a gente rever o que a gente tinha de requisitos. E aí, começamos fazendo realmente o tema checklist, a gente fazia a eleição de um na semana, né? Selecionava o nosso e o da Aripar, a gente fazia essa junção. E tinha um relator que fazia ali a apresentação do tema, assim, de uma forma super sucinta, tinha uma conceituação e aí tinha um espaço para inclusão ou não, um debate ali, tá tudo certo, aprovado, sequência. Terça-feira. No começo era no final do dia, era após o término do expediente. Mas aí começou a complicar porque o pessoal do atendimento tinha que fechar a caixa. E aí eles atrasavam e prejudicavam a participação deles. Aí o Fábio, meu substituto aqui, que é a condução também desse projeto, disse, olha, vamos ter que fazer de manhã. Aí complicou para mim, né? Que você me conhece, sabe que eu sou virada, né? Quem me conhece sabe que o meu turno é outro. 5 da manhã eu tô lá trabalhando. Então,
Então, 7,5 não deu para mim, então eu vim alguns. Mas agora, o que a gente fez? É muito legal isso. De um tempo para cá, tudo bem que já foram diminuindo os checklists disponíveis, né? Porque a gente já tinha falado sobre tudo praticamente. Mas de um tempo para cá... Isso o que trouxe de resultado? Esse treinamento dos checklists, na prática, no dia a dia? Muito. O nível de erro, o conhecimento aí também da função de cada, esse engajamento no projeto, diminuição, isso, uma coisa dá resultado na outra, turnover, assim, o nível de produtividade, né, que eu já falei que é muito alto. Mas aí, o que aconteceu? A gente estava com escassez já de checklist, mas sempre tem. Mas aí, tinha uma coisa que me incomodava. Erros recorrentes de português. E recorrentes. E eu sou chatinha com português, sabe? Eu fico lá, vírgula, casa. Eu falei, olha, vamos fazer um diferente. Vai ser pontual. Vamos fazer isso por 3 meses. As rodadas de checklist vão ser de português. Muito bom. E aí nós contratamos uma professora de português super bacana e que estava lidando com vários temas. E a gente começou a ver um avanço ali justamente de correção de ortografia, né? Concordância, enfim, muito legal. Aí é um problema que a gente teve agora, né? Neste momento, infelizmente, a gente teve que suspender, foi uma medida drástica de suspensão, mas vamos, assim que for possível, vamos voltar. O projeto também bacana que a gente está querendo fazer é por vídeo. Não conseguimos ainda implementar, até era um projeto que a doutora Mariana, a presidente do Aripar, me disse que gostaria de fazer pelo Aripar, e eu acho que seria muito legal. É um projeto que todo mundo pode fazer. Isso. É um projeto simples, com custo baixíssimo, porque a gente tem bastante oferta de pessoas qualificadas, né, em letras. E o de checklist não tem custo nenhum. É só o envolvimento. E faz muita diferença. Muita. Esse projeto aqui, essa capacitação, é muito legal. Eu vejo que, assim... E a gente fica inquieto, né, Denise? Claro. Está criando novas coisas. Essa é uma característica de quem trabalha com gestão de pessoas, né? E a gente tem aqui, você sabe que o meu parceiro muito nisso é o Rodrigo, que há muitos anos, né? Eu tenho o privilégio dele ter começado lá conosco em Curitiba. E o Rodrigo tem isso, né, também. A gente quer se superar o tempo todo. Verdade. Tem que ser mais, tem que ser melhor. É um desafio, né? A história do desafio. Isso que move. Nós estávamos até conversando semana passada sobre aquele livro do essencialismo, né? E tu falaste que vou passar para o Rodrigo, porque o Rodrigo vai ter uma boa ideia para implementação. Sim, não, eu comprei os livros. A Carol, que tá fazendo um trabalho fantástico aqui, comprou na Amazon. Vai chegar daqui uns dias os 2. Tô louca para implementar aqui. E isso é muito bacana, essa continuidade, né, de qualificação, de capacitação. Temos o que isso ajudou nesse momento de crise? Como é que foi o processo de vocês durante essas 5 semanas? Então, Denise, são algumas questões que a gente teve que tomar aqui, algumas atitudes drásticas. A gente teve uma circunstância muito pontual que, no dia seguinte do decreto, do ofício circular aqui da Corregedoria, autorizando suspensão, expediente, prazo, tal, tivemos uma irresponsabilidade de um síndico, administrador aqui do edifício, comunicando que uma colaboradora do prédio tinha testado positivo. Imagina só. Não, foi aquele baque imediato. Aquilo ali tinha que ter uma resposta imediata. Não tem tempo. Você tem que agir, tomar de decisão rápida. Uma situação dessa, você tem que conduzir com força. Nós já tínhamos adotado medidas profiláticas. Essa questão do álcool em gel, aliás, é algo que a gente sempre fazia aqui, né? Nossos álcools em gel são super bonitos, tá? Eu tenho que falou com a marca da Chai, não, doutora Carolina,
você. Cuidadosa com isso. E aí a gente já tava com máscara. Aí, inclusive, a gente mandou comprar máscaras em Curitiba de tecido, porque aqui não tinha, só tinha as comuns. Mas a gente teve que suspender o atendimento. Aí vamos fazer o seguinte, suspende a partir de amanhã. Foi dia 19 de março que a gente suspendeu. E suspendeu, e o que a gente vai fazer aqui? Na mesma hora, nós fomos de encontro com o pessoal de TI, que desenvolveu um super VPN, uma coisa, assim, que eu acho que nem precisava de fazer um negócio tão, sabe, sofisticado, sabe? Eu acho que poderia ser um aplicativo, né, de acesso remoto normal. Mas, enfim, falaram que era só isso, que não podia fazer outro, porque a gente não sabia se seria o caso de evacuação do prédio e se fosse totalmente imprescindível o teletrabalho. A partir daí, seguramos um pouco essa questão do teletrabalho, até porque no mesmo dia já veio dito que não tinha confirmado nada. Imagina a minha alegria com essa pessoa. Nossa, não, imagina. Mas aí o que fizemos? Aumentamos as medidas de profilaxia, a conscientização interna, a conscientização na família. Fizemos escalas de trabalho de 6 horas, diminuímos para evitar contágio. Isso. Estabelecemos que não tinha mais compartilhamento de qualquer item, né? Não pode compartilhar. Tem aquela nossa medida que a gente faz ali, que é uma medida de solidariedade e ambiental dos copos, né, Denise? Que a gente usa copos de vidro e que cada um lava o seu copo para ser colaborativo com a nossa querida copeira. E claro que depois a gente lava todos de novo, tá? Mas no diário, né? Porque a pessoa lava várias vezes ao dia ali, dependendo da necessidade. Mas aí o que aconteceu? A gente suspendeu isso, é claro, né? Foi para copo descartável, a gente teve que tomar todas as medidas de profilaxia imediatas. Fizemos adiantamentos de férias de alguns colaboradores, a gente teve muita compreensão também, a Bianca estava falando dessa compreensão lá, e a gente teve essa compreensão aqui. Tivemos compreensão até de, em alguns casos, a gente antecipar o retorno, que foi bem legal. Primeira pessoa que foi afastada foi, claro, o grupo de risco, né? Que é a nossa querida Gabi, do acervo, que tá quase tendo um bebezinho lindo, que eu tenho certeza. Então, foi a primeira. Agora ela voltou, mas, assim, acho que ela tem que sair de novo, porque a gente tem que se precaver. E, infelizmente, a gente teve que tomar algumas medidas que não são tão legais. Um exemplo que foi muito, muito terrível para mim é um programa de participação que eu tenho, de premiação, que ficou fantástico. Eu sou muito orgulhosa daquele programa, porque eu tenho mais de 10 anos que eu estava desenvolvendo e precisava chegar na forma certa. E chegou, eu já te falei, né, Denise? Eu não te mandei todos os requisitos, mas é fantástico. Mas aí eu tive que, não fui eu, para você ver como é uma equipe forte que você tem. Pessoas dentro do projeto, foi um coordenador que disse para mim, tem que suspender, não tem recursos. Sim. Imagina, tudo bem. Aí teve outros que queriam medidas mais drásticas, sabe? Não, vamos suspender vale-refeição só 6 horas. Eu falei, de jeito nenhum. A gente está aqui lidando com o ganha-pão de alguém. Imagina, isso aí é extremamente representativo, de jeito nenhum. Mas aí tivemos essa situação e também tivemos alguns casos de desligamentos. Foram 5 ou 6, agora não estou me recordando exato. Mas eram circunstâncias já previstas. Por que previstas? Porque a gente tinha tido um acúmulo pontual de títulos para qualificar e aí a gente precisava ampliar a equipe naquele momento. Inclusive, tinha colaborador que estava em contrato temporário mesmo, não era de experiência, era temporário, eu sabia. A gente queria manter, claro, a gente não quer fazer... Mas, enfim, tivemos que fazer essas decisões. Foi muito difícil. Teve um caso em específico que eu fiquei muito abalada, porque era uma moça super competente e ela tinha acabado de vir para Londrina, sabe? E espero que em breve eu possa chamá-la, se ela quiser ainda estar conosco, mas foi difícil. A gente tem que tomar atitude, a gente tem que ser rápido. E me diz uma coisa, e como é que tem que ser o papel do líder nesse momento? Porque o papel do líder é fundamental, né? Para tomada de decisão, para análise de informações. Não, imediatamente, primeiro segurança. Você tem que ser seguro.
Demonstrar segurança para a equipe, né? Saber que está no controle, que vai organizar, que vai resolver, se posicionar, deixar a equipe tranquila nesse sentido. Sim, a segurança é a segurança em todos os aspectos. É a segurança de comportamento, é a segurança do ponto de vista de recursos para você manter essa profilaxia, para você mostrar realmente que você cuida, que o valor essencial é a vida, o valor essencial é a saúde. Isso tem que ser bem claro. Além disso, existe o conflito aí de tomadas de decisões que são drásticas. Mas, naquele momento, você tem que também assumir, porque é isso que vai lidar e não vai afundar o barco, né? Se você fica no meio do caminho, não toma atitude nenhuma, não tem linha de reação. A gente tem que ser reativo, a gente tem que ter a resposta. A partir disso também, a gente tem que entender que existem erros e acertos. E tem que se adaptar. Nós tivemos aqui um caso que foi um coordenador também. Os coordenadores daqui, eles são demais, sabe? Eles sugeriram, antes até de estourar a pandemia, mas mais ou menos ali quando começou, sugeriram desligar todos os ares condicionados e abrir as janelas. Imagina a maravilha que foi no segundo dia. Todo mundo pingando. Aí, obviamente, que eu falei, gente, não dá. Não dá, né? Vamos abrir. Até porque não vai produzir, não vai ter o mesmo rendimento, né? Não vamos ter o mesmo resultado da equipe. É impossível. É uma economia que não vai dar um resultado efetivo no todo. Né? Aí, o que a gente fez? A gente abriu, obviamente, manteve as janelas abertas, os canais de circulação, mas com ar-condicionado em funcionamento. Porque, você sabe, né? Aqui em Londrina não é Curitiba, né? Alguém me falou assim, não, mas em Curitiba a gente desligava. Mas é em Curitiba, né? Não é igual. Eu lembro que eles falaram isso quando a gente teve H1N1. A gente passou por uma situação muito delicada há uns anos. E a gente, em Curitiba, é notas e registro civil, portão. Né? E, nossa, foi um sofrimento. A gente teve essa experiência ali. Foi uma experiência muito difícil, mas nada comparado com agora. Nada. Sim. E a partir de então... Vou só fazer um parênteses aqui. Vou pedir para o pessoal que está nos assistindo colocar ali no escrito se realmente está valendo a pena essas lives para vocês. Se vocês estão aproveitando algumas ideias. E quais as ideias que vocês conseguiram pegar aqui e colocar em prática e geraram algum resultado. Só para a gente validar como que está esse funcionamento que realmente está ajudando as pessoas. Então, quem quiser compartilhar conosco também, como né, a doutora Carolina está compartilhando com ela, compartilhe conosco também aquilo que você colocou em prática e que a gente possa multiplicar. Vamos lá, Carol. Me conta teus resultados de antes e os atuais. Quais são os teus indicadores que tu estás medindo que tu percebeu assim, que teve impacto positivo ou negativo? Eu quero só fazer um breve parte aqui, que com relação também às medidas tomadas, as medidas tinham em foco gerar recursos, porque sem recursos a gente não vai manter, né? A gente não consegue se manter. Enfim. E aí, primeiro ponto, redução de despesas, mas despesas que são possíveis reduzir, né? São negociações de contratos dentro da disponibilidade, mas teve um fator muito interessante. A gente tem um colega aqui que é fantástico, que é o Alex Canziani. E é um ganho para a gente, ele no registro de imóveis. E ele é muito, mas muito ativo. E, em paralelo, então, a gente falou, vamos fazer aproximação com o mercado, vamos nos aproximar de instituições de crédito, enfim, do segmento imobiliário. Vamos ver se tem algum represamento que a gente pode agora dar segmento. E aí fizemos, assim, reuniões, um projeto muito legal com a Coab. A gente vai fazer aqui, vai ser piloto aqui no primeiro, porque a gente levantou todos os contratos que estão prontos, que já tem TBI. Eles já pagaram TBI, só que eles não registraram isso anos e anos e anos. Então a gente vai fazer a gente vai enviar uma cartilha para cada um para explicar. E agora deu uma paradinha porque o
gestor da Coab teve férias, mas está voltando. Nós fizemos com várias instituições, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e tinham contratos, o pessoal da Caixa, o superintendente também me mandou, tinham vários contratos que estavam em pendência, com algum tipo de represamento também. Fizemos isso estadualmente, eles enviaram a lista, nós fizemos os contatos com os gerentes dos bancos. Banco do Brasil, como eu disse também, Sinduscom, muito legal, muito bacana. Justamente, aí a partir do Sinduscom e da Caixa, nós fizemos um passo a passo do instrumento particular. Como se faz o instrumento particular? Como que é isso? O pessoal vai querer saber aqui. Não, é muito legal, está no site, está no meu site, todo mundo pode copiar. Isso aí não é um projeto só meu, é um projeto coletivo. A Mari de Campo Mourão também, ali nós duas ficamos trocando ideias. Coloque aí para nós, por favor, o site do primeiro registro de imóveis de Londrina. O pessoal digita aí para nós. Artigos, o passo a passo do instrumento particular. E aí tem o passo a passo e os requisitos de qualificação. E aí nós, assim, disparamos isso para todo mundo, foi muito legal. Eu tive uma receptividade muito boa. Olha, então é isso que eu tenho que fazer? Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Né? A multiplicação central da plataforma, do nosso canal, né, dos registradores, o registrodeimóveis.org.br, que está funcionando super bem, o e-protocolo, o pedido de certidões. É um momento, assim, de ápice. A nossa central é relativamente nova, uma central que foi posta aí 1 ano e meio, mais ou menos. A gente tinha que fazer toda essa parte de educativa, essa parte de divulgação, e agora foi forçada essa divulgação. Não, e o bom é que a Aripar já estava com 100% dos cartórios, né, trabalhando nesse formato. Então, isso é ótimo. Isso demonstra que cada vez mais os titulares têm que usar as ferramentas disponíveis pelas entidades. Porque isso gera um ganho em escala. Sim. E agora a gente aí com o NR, tenho certeza que a gente vai ter a nossa super central, que é o foco também, né? Amanhã estaremos conversando com o serviço, né, de atendimento. E a partir daí a gente começou a ter um recebimento de certidões. Hoje nossos pedidos de certidões somente via central. Ótimo. Porque a gente tem que controlar, a gente está controlando, tem escala de atendimento. Nossos agendamentos estão sendo feitos pela central. Existe na aba serviços, plantão eletrônico, que é uma agenda super legal, que qualquer registrador ali que é abrangido pelo site ali do Registro de Imóveis pode utilizar. É ótimo, o melhor agendamento que tem. A gente confirma, a gente entra em contato e estamos mantendo ainda algumas medidas, né, de agendamento, de limitação. O que os usuários estão achando disso? Perdão, não ouvi. Usuário? O que os usuários estão achando disso? O que eu vejo uma compreensão muito clara de que a gente tem que tomar medidas de segurança. Todo mundo entende que o que a gente está fazendo é por segurança. E, ao mesmo tempo, todo mundo entende que a gente não parou. Foi até um tema de uma entrevista que a gente deu aqui, que a gente não parou, que a gente estava funcionando. Mesmo nos dias que a gente teve fechamento, a gente continuou atendendo via central e interno, né? Com qualificação interna. Então, a gente não parou. Todo mundo sabia dessa responsabilidade, sabia que estamos conectados com um momento difícil, um momento que necessita de crédito. E as pessoas precisam, as pessoas estão levantando financiamentos. Isso é algo que ficou muito claro. E a gente não pode parar. Nós somos realmente serviços essenciais. Não dá para parar. E o usuário... E como nós conversamos aquele dia, tem que pegar o telefone, ligar para o usuário, ensinar ele a utilizar, mostrar para ele que às vezes ele tem medo de usar a ferramenta, nunca usou, né? E sempre teve a possibilidade de ir presencialmente ao cartório, que hoje não precisaria, né? Ele consegue fazer online todas as atividades. Sim, essa questão de deslocamento. Mesmo os colegas tabeliães, tivemos também uma reunião com eles para falar ali do e-protocolo, mas assim,
ainda está tímido o e-protocolo. Eu acho que a gente tem que falar muito mais. E a Mari, minha grande amiga, presidente da Aripar, eu falava para ela, Mari, eu não aguento mais falar de central antes. Agora eu falo, Mari, a gente tem que falar mais de central. E com o nosso resultado lá em Santa Catarina, a gente percebe que efetivou, o e-protocolo lá agora está em alto. Então, tem que aproveitar, sinal que funciona, que dá certo, que todas as associações que estão nos ouvindo hoje façam uma movimentação nesse sentido para ajudar os titulares a utilizar essa ferramenta com mais eficiência. Não, é essencial. Não tem outro caminho. O caminho é esse. A gente foi forçado a correr e a gente está correndo e vamos ter que manter isso e avançar. É o que está acontecendo. Aqui foi muito bacana realmente esta iniciativa coletiva que o Alex aí que capitaneou, que é fantástico. E estamos indo muito bem, estamos melhorando diuturnamente, né, a quantidade de protocolos, os agendamentos praticamente todos os dias estão completos. As pessoas têm entendido muito bem isso, o serviço está sendo prestado. A gente teve uma situação que foi bem complicada, porque nos primeiros dias, quando a gente teve a iniciativa de fazer as rescisões, infelizmente, a questão da escala, as férias e tal, o juiz do estado inteiro começou a despachar. A gente brinca que eu acho que eles querem teletrabalho, então eles estão mostrando que eles estão produzindo mais. Mas, Denise, foi uma chuva de penhora, de indisponibilidade, de cancelamento, tudo diferido, né? Nada com custas. Aquele almoço grátis, né? Que vem de alguém, né? E aí a gente também teve que tomar atitude rápida, né? O que eu disse, chamar pra gente ali a equipe, revogar essa questão de jornadas reduzidas, mas mantendo sempre todas as medidas de segurança. Eu quero mostrar algumas coisas daqui para vocês. A gente fez esse alquinho também, tudo personalizado, assim, de bolsa, para cada colaborador. Esse também personalizado, que é um spray de álcool 70. Todo mundo é responsável pela sua estação, a desinfecção da estação. Das áreas comuns, a nossa querida Jo, que trabalha aqui com a gente, faz o tempo todo. E é bem interessante, o usuário tá ali, já tá, quem tá em atendimento já tá utilizando. Todo mundo que entra no cartório, o usuário, o colaborador, tem medição de temperatura. Todo mundo tem medição de temperatura. Aí nós temos as nossas máscaras de tecido chiquérrimas, pretas, os ninjas do RI. É o pessoal do atendimento, luvas, o álcool geral. E aí a gente fez também, a gente comprou o Face Shield, que é esse aqui, que é o capacete, né? Bem legal, a gente encomendou, deu trabalho também. Mas aí o pessoal do atendimento usa esse também por conta de óleos. Com afastamento. Aí fizemos uma coisa que foi super legal. O Rodrigo deve estar aí nos ouvindo, né? Coloca aí o fornecedor, Rodrigo, que o pessoal já vai querer saber como sim, pode deixar. Escreve aí para nós. Se dá, Carol, para colocar o fornecedor ali do Face Shield, acho que dá, né? Aí nós fizemos também a compra de uma estufa. Assim, existem alguns estudos que acima de 50 graus a mortalidade do vírus existe, tá? Então, não é 100%, claro. E nada é 100%, tudo é conjunto, né? As medidas têm que ser tomadas em conjunto. E foi bem legal, os nossos documentos vão para a estufa primeiro. E assim, o que isso gera, voltando em gestão de pessoas? A confiança de que a gente está fazendo, de que a gente está caminhando. Isso que funciona. Isso. Mostrar que você está atuando. Antes de eu falar também do percentual... Carol, deixa eu dizer, ó, a conversa está ótima, mas o nosso tempo já está acabando, tu acreditas? Acredito. 10 minutos para concluir tudo que o Instagram nos derruba. Então, assim, queria que tu fizesse um momento de conclusão aí e de dizer o que tu vai continuar aproveitando de oportunidades nesse momento de crise através do teu time. Então, Denise, a gente tem um legado claro disso, que primeiro, o legado de saber que a gente tem um conjunto de pessoas, estreitamento de relações,
Outro ponto legado que é o diálogo, que é muito importante, a gente ter uma gestão muito mais participativa, porque a partir daí que a gente vê a coisa caminhar, a coisa andar. E não só em gestão de pessoas, aí aquele legado de aproximação, né? Aproximação com setores, estar mais próximo, estar mais, ter um canal mais direto e talvez... identificar muitas oportunidades, né? Necessidade dos usuários. Sim, sim, ouvir mais, saber o que a gente está, com quem a gente trabalha, qual que é a dificuldade, claro, sem compreensão de que não tem que ter posturas firmes ali de qualificação, etc. Né? Claro, porque a gente começa a ouvir coisas assim em reuniões meio absurdas, né? Você vai atender pessoas, também ter a frieza nisso. Utilizar mais os canais tecnológicos, a gente foi forçado a isso. Agora, por exemplo, a gente tinha arquivamento físico ainda e este mês tem que acabar, é o último mês. Todos os documentos pertinentes têm que ser digitalizados e arquivados no protocolo. Então, é a guinada aí tecnológica. Esse vai ser o maior legado para nós. É um legado também de responsabilidade, de saber que nada é inerte e que daqui a pouco a gente pode ter outro problema aí na frente. Claro que agora a gente vai estar mais treinado. A gente fez uma mudança no planejamento estratégico, justamente para adaptar ali forças e fraquezas, tal. E objetivos claros para a gente contornar isso da maneira mais serena possível. Serenidade 100% não tem, mas a mais possível dentro das nossas limitações. E eu queria te falar dos números que você me pediu, para você ver os resultados. Está curioso. Eu até pedi para confirmar. Quando a gente chegou aqui em 2017, bem no comecinho, a gente fez uma pesquisa de clima. O que é pesquisa de clima, gente? São perguntas a respeito de como você se sente na organização, o que a organização representa para você. Isso é algo que qualquer pessoa pode fazer, gente. Isso não é sinônimo de grandes equipes, médias equipes. Pequenas equipes fazem isso. Exatamente. Tá travando um pouquinho lá, Carol. Tá me ouvindo agora? Tá voltando. Tá voltando? Então, nosso índice foi muito ruim, foi 82. Isso refletia também, eu tive esse feedback, não sei se verdadeiro, mas que refletia a organização anterior. Claro! Mas imagina a minha alegria com aquilo. O ano passado, o nosso índice é acima de 96%. É um índice, né? Um índice de qualidade aqui do ambiente. Excelente resultado. E é muito transparente, Denise. As pessoas falam mesmo. Aqui eu não aplico anônimo, não, tá? Você sabe disso. Mas a gente só tira o anonimato se é uma questão muito pontual. Porque, em geral, a gente não vê quem é. A gente faz todos os vínculos, mas sem saber. E aí também outro índice que eu acho que reflete tudo que a gente está falando, que é o índice de satisfação do usuário. Também, quando chegamos aqui, era 82. E também estamos acima de 96. E com um diferencial. Sabe quantas pesquisas a gente aplicou ano passado? Quantas? Mais de 32 mil. Nossa! Só pelo canal interno. E como que a gente fez isso? Presencial, né? Presencial. Como que a gente fez isso? Metas. Tem que ter metas. Todo mundo do atendimento tem metas de quantidade de pesquisa. É que as pessoas não gostam de aplicar pesquisa achando que vai incomodar o usuário. E daí não avalia. E o atendimento, ele é único. Mesmo sendo a mesma pessoa no dia seguinte, ela precisa avaliar o meu atendimento de hoje. Só assim eu consigo melhorar, só assim eu consigo identificar aquela pessoa que precisa de ajuda, de treinamento pontual. Então, óbvio que eu vou ter um cuidado nesse processo, mas eu preciso aplicar pesquisas diárias. E precisa ter meta. A meta é fundamental para a gente medir o resultado. Nós tínhamos um cliente, Carol, que fazíamos 100 pesquisas por mês e dizia que era impossível fazer mais porque os clientes sempre eram os mesmos, os usuários sempre os mesmos. Daí nós mostramos o resultado de um outro cartório, cliente nosso, que fazia 1000 por mês. Daí como assim? Eles conseguem? Disparou.
é uma questão de ter um referencial comparativo, não botar limite, não botar teto, é tudo possível. Minha querida, quero agradecer muito. Que pena, quero conversar, depois vamos conversar individual, né, para continuar conversando. Sim, é muito bom, é uma alegria tê-la aqui conosco, é uma generosidade tua em compartilhar esses resultados com vários titulares de todo o país que estão presentes aqui hoje. E agradecer a Noreg BR por esse projeto, esse movimento dos cartórios para cartórios do futuro, para que a gente consiga transformar, botar o cartório em evidência, mostrar a segurança jurídica, que ele hoje é fundamental, estratégico para os negócios do país. Então, que cada um possa aproveitar esses momentos e usar na prática, no seu dia a dia. Ai, muito, muito obrigada. Foi uma honra enorme, porque é um projeto fantástico. Eu sou fã de cada um, vi todas e vou continuar vendo. E eu fico muito feliz pela participação de colegas, amigos. Quero agradecer especialmente as pessoas com quem a gente convive diariamente, com os nossos colaboradores aqui, cada parte do nosso time. Agradecer todos aqueles que fizeram também essa formação possível, que são os meus queridos amigos de Curitiba. E assim, também toda a força familiar, porque sem propósito familiar, sem esse tipo de background mesmo, assim, a gente não consegue. E a você, né? A você. Muito mais do que consultora, muito mais do que a grande empresa de gestão de cartórios do país, é uma amiga fantástica, um ser humano fantástico. Quem te conhece sabe. Você é evoluída. Um dia eu quero chegar perto lá. Que isso. Obrigada, querida, viu? E amanhã, às 9 horas, Carol, nós vamos ter aqui o doutor Clausilino Araújo dos Santos. Né? E sabe qual é o tema dele? Computadores e software não fazem funcionar ou fracassar o registro de imóveis. O elemento-chave é o resultado da equação. Pessoas mais princípios jurídicos. Então, vamos conversar sobre isso amanhã, às 9 horas, aqui no Cartório do Futuro. Bom, né? Um beijo grande. Obrigada, viu? Beijos. Obrigada a todos que estão aí. Nos encontramos, então, amanhã, às 9 horas. Fiquem todos com Deus. Tchau.